Operações simples, né? Mais, menos, vezes, dividido, resto, divisão inteira, comparações, operações booleanas. Nós vemos aqui, né? Fazendo x igual a um arrange de 6. E agora, quando a gente rodar, eu estou fazendo operações todas com o número 2. Né? Então, eu estou somando com 2. Vai dar 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Todas as operações são termo a termo. Então, é bem simples de vocês entenderem aí o que está acontecendo. Aqui, no caso, eu estou fazendo operações com o número 3. Então, estou vendo se é igual a 3, se é diferente de 3, se é maior. Tudo isso vocês têm aqui, né, os booleanos, as operações booleanas. Agora, eu vou fazer as operações de AND, OR, XOR e NOT. Então, eu estou criando aqui um vetor verdadeiro, falso, e estou fazendo comparações com o verdadeiro. Então, o AND vai dar essa resposta, o OR vai dar essa resposta, o XOR vai dar essa resposta, e o NOT vai dar essa resposta. Agora, nós vamos ver um pouquinho de operações vetoriais e matriciais. Eu vou criar uma matriz X com números inteiros entre 0 e 10, com tamanho 3, 2, Y entre 0 e 10, tamanho 3, 2, e Z, 0 e 10, tamanho 2, 3. Então, aqui eu vou imprimir cada uma delas. Essas matrizes foram geradas. Agora eu vou fazer X mais Y. Como X e Y têm dimensões compatíveis, ele faz soma, subtração. É como se fosse uma operação matricial mesmo. A multiplicação vai ser termo a termo. E a divisão também, termo a termo. Ele gera até um warning aqui, porque houve uma divisão por 0, né? Então, ele está dando um none, que é um not a number. Está informando para a gente que aquilo ali está errado. Agora, se eu quiser fazer uma multiplicação matricial, eu utilizo o arroba. E aí, eu tenho que observar que as dimensões têm que ser compatíveis, né? Aqui no caso é Z. Eu posso fazer essa operação porque o número de linhas de X é igual ao número de colunas de Y. Na verdade, porque o número de colunas de X é igual ao número de linhas de Y, de Z. Então, essa operação é possível. Da mesma forma, eu posso utilizar o método DOT, que vai fazer a multiplicação matricial. O broadcasting é uma coisa que o NumPy faz, tá? Que ele aumenta o tamanho de um array automaticamente para realizar uma operação. Então, aqui, se eu somar essa matriz a esse vetor, o que o NumPy vai fazer? Ele vai replicar essa linha para que eles fiquem com tamanhos coerentes. Dessa forma, eles conseguem fazer a operação. Então, eu estou criando X, uma matriz de uns, só que vezes 3 aqui, né? E Y, uma matriz de 1 vezes 2. Então, se a gente observar, ó, meu X vale isso, meu Y vale isso. Se eu fizer X mais Y, o que ele está fazendo com Y? Está completando aqui para baixo. Mesma coisa se eu fizer a multiplicação. Então, as operações ponto a ponto, termo a termo, funcionam dessa forma.
Existem alguns métodos para utilizar com arrays, né? Soma produto, soma acumulada e produto acumulado. Eu estou utilizando aqui, né, no X. Então, o somatório dele deu 18. O produtório deu 27, 27. Por quê? Porque eu passei aqui querendo no eixo 1, ou seja, nas colunas, ele fez a conta por coluna. Soma acumulada, ele pega o nosso vetor e vai fazendo termo a termo, né? Cada um dos valores acumulados. E produto acumulado é a mesma coisa. Só que aqui eu passei o eixo 0, ou seja, ele está fazendo na linha. Então, na primeira linha ele é 333, na segunda linha ele vai ser 999. Nós temos operações estatísticas, né? Mínimos, máximos, percentis e quartis. Todos eles demonstrados aqui. Média, mediana, desvio padrão e variância. Mostrados aqui. E agora a gente vai gerar um número inteiro aleatório aqui entre 0 e 10. Ele está sendo demonstrado aqui, o x. E aqui nós temos vários valores, né? O máximo, os percentis, aqui o segundo quartil, o terceiro quartil, tudo demonstrado aqui nesse print, com as funções explicadas aqui em cima. Dá para ver o desvio padrão e a variância também, de forma muito simples, né? O STD, o desvio padrão e variância é var. E aqui eu estou gerando um box plot dos nossos dados, mostrando, né, onde nós temos os quartis, a mediana, etc. Pode ser comparado aqui com esses valores. Temos alguns métodos chamados métodos universais, que o NumPy tem internamente, que ele já calcula elemento a elemento para você. Então, o que eu estou fazendo, né? Eu estou criando um vetor X com números randômicos, 1000 números randômicos, e um vetor Y com exponencial na primeira linha, o logaritmo na segunda e o cosseno de x vezes 2 vezes π. Então, o que nós vamos observar? Nesse caso aqui eu estou transpondo porque o Matplotlib ele vai entender ao contrário, né, o meu y. Então, só esse tzinho aqui que eu estou transformando as linhas em colunas. Então, aqui eu plotei cada um deles, né? A exponencial é o azulzinho, o logaritmo é o amarelo, laranja, e o cosseno de 2πx vai ser o verde. Tudo demonstrado aqui. Ele já faz as contas termo a termo de forma bem simples. Aqui o interessante também, né, saber que a gente pode vetorizar uma função. Então, aqui eu estou definindo, né, essa função, onde ele vai verificar, né, se o x é maior que 0, ele vai retornar 1. Se o x for menor que 0, ele retorna 0. Se eu tentar aplicar isso ao meu array, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque essa função não está preparada para um array. Então, a gente utiliza esse método np-vectorize f, e eu estou chamando f-vect da minha função vetorizada. E agora eu já consigo aplicar ela direto no vetor x. Nós temos agora alguns exercícios. Primeiro, a gente vai considerar essa expressão polinomial, né, simples, e vamos escrever uma função que utilize arrays e operações em NumPy para calcular o polinômio sem usar for ou while, né, os laços. Então, procurem o cumprod e o vectorize para fazer esse tipo de operação que for necessário. O outro exercício
seja Q um array NumPy de comprimento. Esse aqui, ele tem um texto longo, mas basicamente, o que a gente vai fazer, né? Eu vou explicar aqui a partir do exemplo. Existem 4 cores de bolas em um saco com 100 bolinhas, tá? Então, aqui nós temos as quantidades. Tem 25 azuis, 25 verdes, 35 vermelhas e 15 pretas. A probabilidade de cada uma delas cair. E aqui nós temos a probabilidade acumulada. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que gerar uma amostragem aleatória dessas bolas para dizer qual foi a escolhida. Nesse caso aqui, ele sugere um código, esse código aqui, base, esse código para você escolher, né, uma dessas bolas nesse intervalo. O problema é o seguinte, esse cálculo é lento porque a gente está usando o Python. Então, o que a gente precisa? Transformar essa programação para o NumPy. Então, vocês devem procurar esses métodos, search, sorted e consum, né, soma acumulada, para tentar gerar essa amostragem. No caso aqui, o código que eu criei, ele vai sortear, né, a posição dessa variável aleatória, está gerando aqui, no caso, e ele está me retornando, ó, foi amostrado o intervalo 1. Se eu rodar de novo, ele vai gerar outra variável aleatória, está no intervalo 2. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer esse código funcionar utilizando os métodos do NumPy para ganhar velocidade, tá? Então, pausem o vídeo aí e tentem fazer esse exercício.